Beleza. Pessoal, nosso encontro de hoje é sobre o Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.513 de 1995, da gloriosa Polícia Militar do Maranhão, né? Uma lei estadual do Maranhão, ok? Vamos lá. Nós vamos para os principais pontos da lei, pessoal. Nós vamos fazer uma leitura da legislação, focando nos principais pontos. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos tratar da hierarquia, disciplina e precedência. Então, veja bem, a hierarquia e a disciplina são as bases institucionais da Polícia Militar. A hierarquia e a disciplina são as bases, né? Nós chamamos isso de pilares. Os pilares das carreiras policiais, das carreiras militares, do Exército Brasileiro, por exemplo, é a hierarquia e a disciplina. Então, a hierarquia e a disciplina, olha só aqui, ó, são as bases institucionais da Polícia Militar. Sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Primeiro você tem que entender, depois você tem que memorizar, porque na hora da prova é cobrado a lei seca. Então veja bem, a hierarquia e a disciplina são as bases, ok? Primeira coisa. Outra coisa, a autoridade, pessoal, ela cresce com o grau hierárquico. Então, quanto maior seu grau hierárquico, maior autoridade você tem. A responsabilidade também cresce com o grau hierárquico. Quando você é soldado, você tem uma responsabilidade. Quando você é promovido a cabo, você passa a ter uma responsabilidade maior. Então veja que à medida que a autoridade se eleva também o que? Veja bem, à medida que o grau hierárquico se eleva a autoridade. À medida que o grau hierárquico se eleva também a responsabilidade. Certo? Beleza. Duas coisas nós precisamos então agora conceituar: a hierarquia e a disciplina. Certo? Vamos primeiro começar pela hierarquia. A hierarquia é uma ordenação da autoridade. Então veja, pessoal, o cabo da Polícia Militar, ele tem, né, um grau hierárquico maior que o do soldado. Ele dá ordem para o soldado, certo? Então você tem que entender que existe uma ordenação. E isso que é a hierarquia, uma ordenação de autoridade. Então veja aqui nessa pirâmide você tem aqui o soldado. Acima do soldado você tem o cabo. E quando eu falo acima, nós estamos falando que crescendo o grau hierárquico. Porque à medida que cresce o grau hierárquico, cresce a autoridade. Então veja bem, você tem o soldado, o cabo, aí você tem os sargentos, né? Quem é o sargento mais moderno? Ou seja, quem é o sargento que tem menor autoridade? É o terceiro sargento. Quando você ingressa como sargento, você ingressa como terceiro sargento. Aí você é promovido a segundo sargento, depois promovido a primeiro sargento, né? Então você vai sendo promovido até chegar a subtenente. Ok? Depois você vai entrar na linha dos oficiais. Aí você tem o segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão, o major, o tenente coronel e o coronel. Essa linha você tem que ter essa linha em mente. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, né? Segundo tenente, primeiro tenente, o capitão, o major, tenente coronel e coronel. Ok? Então veja, o que é a hierarquia? A hierarquia é uma ordenação da autoridade. E ela vai sendo ordenada em vários níveis, né?
Você tem o soldado, o cabo, são os níveis ali diferentes de ordenação das autoridades. Sempre observado o que, pessoal? A subordinação. Então, o que é a subordinação? É exatamente a característica que permite um mandar no outro, da ordem. Ordenação de autoridade. Então, um cabo, ele dá ordem, né? Ele tem autoridade sobre um soldado. Ou seja, o soldado ele é subordinado ao cabo, certo? O soldado ali fez um curso de formação de cabo, ele passa a ser cabo. Então, ele foi promovido a cabo e ele passa agora, né, a ter uma ordenação de autoridade superior ao do soldado. Aí ele faz um curso interno de sargento, passa para sargento e passa então a mandar no cabo e no soldado, ordenação de autoridade. Tranquilo? Então a hierarquia é uma ordenação de autoridade em níveis diferentes, observado a subordinação. E aí ele fala em postos e graduação. Pessoal, esses graus aí a gente chama de graduação quando é para os praças. Você vai já ver isso, ó, praça, né? E posto para os oficiais. Então, por exemplo, o segundo tenente é um posto. Primeiro tenente é um posto. Certo? É um posto. Os oficiais, eles não possuem graduação. Eles possuem posto. Certo? É o nome exatamente desses níveis de autoridade. Para os oficiais é chamado de posto. Já os praças, e aí você tem do subtenente para baixo, você tem as praças, né? Cada grau desse não é chamado de posto, é chamado de graduação. Então, um cabo é um graduado, um sargento é um graduado, tá? Terceiro sargento é uma graduação, ok? Então, os postos são os níveis relacionados aos oficiais, graduações, os níveis relacionados às praças. A ordenação se faz por, olha só, essa ordenação, ou seja, esses níveis, ele se faz por postos, já vimos que é por oficial, e graduações para as praças. E aí, essa ordenação, ela observa o que, pessoal? A antiguidade no posto ou graduação. A antiguidade, ela está relacionada, por exemplo, você tem um primeiro tenente que tem 2 anos como primeiro tenente e você tem um primeiro tenente que tem apenas 1 ano como primeiro tenente. Quem é que manda em quem? Existe uma ordenação ali. Quem é mais antigo? O mais antigo, ou seja, tem maior antiguidade, é aquele que tem mais tempo de serviço, né? Mais tempo naquele posto. Então veja, se você tem um primeiro tenente com 2 anos de primeiro tenente e um primeiro tenente com apenas 1 ano, esse primeiro tenente que tem 2 anos com o primeiro tenente, ele tem maior antiguidade. Ok? Antiguidade. Então a antiguidade, ela é importante, ela deve ser observada na hora dessa ordenação. Então a ordenação, ela se faz por postos e graduação. É só por posto e graduação que se faz? Não. Porque veja bem, primeiro tenente é um posto, mas dentro desse posto também tem um outro tipo de ordenação, que é a antiguidade. Então você tem que ordenar pelo posto de graduação e também observar a antiguidade dentro daquele posto ou dentro daquela graduação. Beleza? O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Então, olha só, o respeito à autoridade, ela tem que observar exatamente essa sequência de autoridade, pessoal.
Ou seja, quem está acima manda mais. Quem está abaixo obedece quem está acima. Essa não tem erro. É exatamente isso. Beleza? E aí nós vamos ver a disciplina. Mas eu quero conversar com a galera para saber se estão conseguindo acompanhar isso aí. Galera do chat aí. Adriana, Lucena, Alessandro, Dani, Jamilton, Francisco. E aí, galera, estão conseguindo acompanhar isso aí? Joab. Lembrando que se cair, nós vamos resolver o problema da nossa live, como um colega deu a orientação. Nas próximas nós faremos por outro aplicativo, tá? Mas a gente vai orientar vocês lá depois. Por enquanto a gente está no Google Meet. Caso a nossa live chegue ao fim, eu vou avisar e a gente manda um outro link lá no grupo do WhatsApp e prossegue na gravação. Beleza? Então tá de boa, né? Vamos agora então para a disciplina. Nós já vimos a hierarquia. Não pode confundir disciplina com hierarquia. Olha só, a disciplina, pessoal, é você observar as normas. Disciplina é observar as normas, as leis, os regulamentos. Não te faz de doido, é uma coisa bem simples. Olha só, a hierarquia é a ordenação da autoridade, né? Quem está em cima manda mais. A disciplina não é isso, a disciplina é observar as normas, é observar as leis. Né? Tem aluno que na hora da prova bisonha. Na hora da prova ele coloca lá: a hierarquia é a observância e acatamento das leis. É errado. A hierarquia não é acatar a lei, acatar a norma. Isso não é hierarquia. Isso é disciplina. Certo? Olha só, a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, das normas, dos regulamentos e das disposições que fundamentam o organismo polícia militar, né? E coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzido pelo perfeito cumprimento do dever. Beleza? Tranquilo? Aí aqui diz o seguinte, ó: a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias. Presta atenção aqui. Presta bem atenção aqui. Galera, olha só. A disciplina, ela tem que ser observada apenas quem está na ativa. Só os militares da ativa devem respeito às normas. Ou quem está na reserva também tem que respeitar as normas. E aí, cadê a galera do chat? Bora conversar sobre isso. O óbvio precisa ser dito. Para você gabaritar, você tem que ficar atento até aquilo que você acha que é óbvio. Hein? Então, olha só. A disciplina e o respeito, né, as normas, a hierarquia, ela tem que ser observada por quem está na ativa e por quem está na reserva, pessoal. Certo? Para quem está na reserva remunerada e para os reformados. Ok? Todos devem, né, como bem disse aí o Guilherme Rodrigues, todos devem observar isso aí. Beleza? Tranquilo? Vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Olha só. Conforme o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão, a hierarquia consiste na ordenação da autoridade. E aí, galera do chat, bora participar. Liga o som aí, fala aí. A hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, observando a subordinação entre postos e graduações que compõem a carreira, sendo a antiguidade elemento considerado nessa ordenação. Certo, né? A hierarquia, ela é a ordenação da autoridade em nível diferente. Sempre a hierarquia ela se dá por postos e graduações. E você tem que observar também quem? A antiguidade. Beleza?
Então essa questão está perfeitamente aqui de acordo com o nosso estatuto. Segunda questão. Na Polícia Militar, a disciplina restringe-se aos militares da ativa. Certo ou errado? Errado, né? Não se restringe aos militares da ativa, né? Deve ser observado também por quem está na reserva e também aos reformados. Então aqui, pessoal, essa questão está errada. Beleza? Mais uma questãozinha aqui. Segundo o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, a autoridade e a responsabilidade dos militares permanece constante ao longo da carreira? Certo ou errado? E aí? E aí, Jaiane? E aí, Joabe? Certo. Olha só, a responsabilidade e a autoridade, ela é constante. A responsabilidade do cabo, ela é igualzinha quando ele se tornar sargento, quando ele se tornar primeiro tenente, ele vai manter a mesma responsabilidade? Ou ele vai ter mais responsabilidade? Hein, pessoal? A autoridade e a responsabilidade, elas permanecem constantes ao longo da carreira ou elas crescem ao longo da carreira? Elas crescem ao longo da carreira, não é isso? Então, nós não podemos dizer que ela permanece constante. Pelo contrário, quanto mais tempo você está na polícia militar, mais antigo você é, mais responsabilidade é cobrado de você. Beleza? Então essa questão aqui está errada. Aqui, ó, a disciplina militar caracteriza. Olha só, agora ele vai falar da disciplina. A disciplina, pessoal, é a rigorosa observância das leis, das normas. É isso que é a disciplina? Certo ou errado? Certo, né? Veja, a hierarquia é a ordenação da autoridade, é a ordenação em posto de graduação. Beleza. A disciplina é observar as leis, observar as normas, observar os regulamentos. Isso que é disciplina, né? Lembrando que é o acatamento integral. É integral o acatamento das normas. Então nós temos aqui correto. Beleza? Agora nós vamos falar de círculos hierárquicos. Pessoal, círculos hierárquicos é a panelinha da carreira militar, né? Os militares ele têm suas panelinhas ali. Os oficiais estão juntos, as praças estão ali. Então é o grupinho. Os círculos hierárquicos são âmbito de convivência entre os militares da mesma categoria. Então olha que nós vamos perceber agora que aí começa a formar as panelinhas, tá? Não vai falar isso lá dentro do quartel, senão você vai ser preso. Eu estou traduzindo com uma linguagem para você entender. Beleza? Lembrando para vocês que eu sou o primeiro tenente da reserva do Exército Brasileiro. Eu fui recruta do Exército, eu fui aluno de sargento da Escola de Sargento do Exército por concurso. Eu fui aluno da SPSEX, Escola Preparatória de Cadete do Exército. Eu fui aluno da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Eu sou oficial das Forças Armadas, me formei nas Agulhas Negras. E fiquei até primeiro tenente quando eu resolvi fazer outro concurso e hoje sou da Receita. Mas assim, eu passei por todas essas, quase todos esses círculos aí hierárquicos dentro da carreira militar, né? Por isso que eu falo que tem as panelinhas. Vamos lá, olha só. Os círculos hierárquicos são um âmbito de convivência entre os militares. De mesmo. E tem a finalidade de quê, pessoal? Qual é a finalidade dos círculos hierárquicos? Olha só. Desenvolver o espírito de camaradagem, né? Em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Beleza?
E aí esses círculos e a escala hierárquica estão fixadas em um quadro. Tá aqui, pessoal, o quadro do Estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Então veja, isso daqui você precisa memorizar, tá? Você precisa memorizar esses círculos aqui, ó. Lembrando o seguinte, ó, por exemplo, vamos começar aqui, ó. Você tem o círculo de praças, ó. Lembra que eu falei, ó, você tem os oficiais, né? E você tem as praças. Então, olha só, no círculo das praças, você tem, primeiro deles, o cabo e o soldado. Tá vendo aqui, ó? O cabo e o soldado pertencem ao mesmo círculo, que é chamado de círculo de cabo e soldado. Beleza? Círculo de cabo e soldado. E aí existe um círculo onde pertence os sargentos e o subtenente, que é o chamado de círculo de subtenentes e sargentos. Então, olha só, para as praças você tem o de cabo e soldado e o círculo de subtenentes e sargentos. Beleza até aí? O que acontece? Olha só, preste atenção, pessoal. Isso aqui é importante. Presta bem atenção aqui. Eu vou parar a apresentação para você olhar para mim. Olha só. Toda vez que você tiver em curso de formação, por exemplo, você está no curso de formação para sargento, vai ser permitido você participar do ciclo de formação de cima, daquele que você vai entrar. Se você é um cabo e está fazendo um curso para sargento, você vai poder participar daquele círculo. Apenas participar. Você não é do círculo. Você vai poder participar dele. Se você está fazendo um curso para oficial da Polícia Militar, quando você ali é cadete, né, vai ser permitido você participar. Você não é dele, você vai apenas participar. Beleza? Isso é importante. Muita gente confunde isso. Poder participar com pertencer. Então, olha só. Vamos para cá. O aluno de curso de formação de sargento. O aluno do curso de formação de sargento, ele está se formando na escola de sargento. Ele já é sargento? Não é. Ele pertence ao círculo de sargentos, de subtenentes e sargentos? Não pertence. Mas olha o que diz o regulamento. O regulamento diz que o aluno do curso de sargento, excepcionalmente, ou em reuniões sociais, ele tem acesso ao círculo de subtenentes e sargentos. Então, não confunda as bolas. Olha só, o aluno do curso de sargento, ele não pertence ao círculo de sargento. Ele tem excepcionalmente ou em reuniões sociais acesso a esse círculo de sargento, que é chamado de círculo de subtenente e sargento. Beleza? Olha só. O aluno no curso de formação de soldado ou no curso de formação de cabo, eles frequentam o círculo de cabos e soldados. Olha só, presta atenção. Os alunos do curso de formação de soldado, ele não pertence ao círculo do soldado, ao círculo do cabo, porque ele não é soldado ainda, ele não é cabo ainda, ele está em formação. Então ele apenas o quê? Frequenta o círculo. Beleza?
o aluno de cabo e soldado, eles frequentam o círculo. Eles não pertencem, eles frequentam. Galera do chat, alguém está com dúvida quanto a isso? Isso aqui é importante, isso aqui vai ser uma questão da sua prova. Você não pode errar isso aqui. Beleza. Continuando. Vamos agora para os oficiais. Nós estávamos nas praças. Lembrando que a praça é o quê? Você tem o soldado, você tem o cabo, aí você tem os sargentos. Os sargentos tem 3. O terceiro, o segundo e o primeiro sargento. Aí você tem o subtenente. Pronto. Daí são as praças. Aí vamos para os oficiais. Os oficiais você tem o segundo tenente, que é o mais moderno. Depois você tem o primeiro tenente, aí depois o capitão, o major, o tenente coronel e o coronel. Beleza. Olha só, pessoal. Os círculos de oficiais tem 3 aqui, ó. Tem um círculo dos oficiais subalternos. Quem são os chamados oficiais subalternos? O primeiro tenente e o segundo tenente. São os círculos de oficiais subalternos. Beleza? Primeiro tenente e segundo tenente. Quem é o círculo dos oficiais intermediários? O capitão. O capitão sozinho é um círculo. É o círculo dos capitães. Beleza? Dos oficiais subalternos. E aí você tem um círculo dos oficiais superiores. Quem são os oficiais superiores? O coronel, o tenente-coronel e o major. Então, se você for no círculo militar, né, assim como tem a ABB, você tem um círculo de subtenentes e sargento, o círculo de oficiais superiores do exército, da polícia militar. São círculos, né? Todo mundo que que frequenta ali é desses círculos ali ou está sendo convidado. Beleza? Tá tranquilo? Tem esses 3 círculos de oficiais. Agora você vai prestar atenção nisso daqui, ó, em 2 elementos que são elementos diferentes. É o aspirante a oficial e o cadete. Pessoal, olha só. Durante a escola, enquanto o aluno a oficial está estudando na academia, ele é chamado de cadete. Certo? Quando o aluno está estudando na academia lá, ele é chamado de cadete. O aluno é oficial, ele é chamado de cadete. Esse cadete, olha só, ele pertence ao círculo de oficiais? Não pertence. Ele está em formação. Mas olha só, pessoal, excepcionalmente, ou em reuniões sociais, ele tem acesso ao círculo de oficiais. Entenderam isso aí ou não? Olha só. O cadete, ele pode ter acesso a reuniões sociais, excepcionalmente. Beleza? Ou seja, excepcionalmente eles podem participar, pessoal, das reuniões sociais do ciclo dos coronéis, do ciclo dos capitães, do ciclo do primeiro tenente. Entendeu? Então, por exemplo, eu quando era cadete da academia, em visita a Marabá, cidade da minha mãe, eu frequentava algumas vezes por convite alguns eventos dos tenentes, né? Eles estão sabendo que você está na cidade, chama você, você fica levando uns trote lá, mas é maneiro, beleza? O cadete, então, ele excepcionalmente, em reuniões sociais, ele frequenta. Ele frequenta não, ele tem acesso, beleza? E o aspirante oficial? O cadete, ele estava ali na formação, terminou a formação dele, ele tem uma espécie de ambientação, um período onde ele é chamado de aspirante oficial. Ele saiu da academia, antes dele se tornar segundo tenente, ele é aspirante oficial. Nesse período que ele é aspirante oficial, ele frequenta o círculo dos oficiais subalternos, ou seja, do círculo dos tenentes, porque é lá que ele vai entrar. Beleza? Deixa eu ver como é que tá a galera do chat aqui, se vocês estão acompanhando. Galera do chat, e aí, galera?
Francisco, Guilherme, Joabe, Yasmin, Matheus. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Se não tiver, dá um grito. A gente tem que saber. Não pode ficar para trás. Essa caminhada aí tem que gabaritar. Entendeu? Não pode bisonhar. A hora de perguntar é agora. Não pode ter dúvida. Tá bom? Bora gabaritar essa prova. Vamos lá então. Vamos continuar. Olha só aqui, ó. Questão aqui, ó. Os aspirantes oficial. Olha só. Olha o que diz a questão aqui, ó. Os aspirantes oficial integram o círculo de oficiais subalternos? Sim ou não? E aí, pessoal? Os aspirantes integram? O Joab respondeu errado. Exatamente, Joab. Você está correto. Os aspirantes não integram. Eles não fazem parte do círculo de oficiais subalternos. Oficiais subalternos é apenas primeiro tenente e segundo tenente. O que os aspirantes fazem é que eles frequentam aquele círculo. Eles não integram ele, eles frequentam. Beleza? Então isso aqui está errado. Se ele tivesse usado o verbo frequentar, estaria correto. Ele usou o verbo integrar. Isso está errado. Segunda questão ali, ó. Os círculos hierárquicos constituem âmbitos de convivência dos militares? O que é o círculo militar? É um âmbito de convivência entre eles? Na mesma categoria? Tem que ficar atento. É na mesma categoria, ó. Porque pode ter pegadinha, ele pode colocar categoria diferente. Não. São âmbitos de convivência na mesma categoria. E qual é a finalidade do círculo hierárquico? Desenvolver o espírito de camaradagem. Correto. Sem afastar o respeito mútuo. Pronto. Certinho essa questão aqui. Beleza? Bora avançar. Olha só aqui, ó. Os alunos do curso de formação. Pessoal, aluno, qualquer aluno, integra algum círculo? O aluno pertence a algum círculo? O que vocês acham? Algum aluno, cadete, aluno, pertence a algum círculo? Não, né? Aluno não pertence a círculo. Eu não posso falar aqui o que a gente fala no curso de formação. Eu fui muito tempo instrutor do curso de formação. Tanto de soldado, de cabo, de sargento e até mesmo de oficial. Era instrutor da brigada paraquedista. Então a gente usava alguns linguajares não muito adequados para essa aula. Não vou usar aqui. Vamos lá. Olha só. Os alunos não pertencem a nenhum círculo. O que o aluno faz é, excepcionalmente, ou em reuniões, né, ele participar lá, como nós vimos. Olha só, grava isso, ó. Os alunos do curso de formação do sargento, ele excepcionalmente tem acesso ao círculo de sargento. Os alunos de cabo, eles frequentam o círculo de cabo. Olha que tem uma diferença aqui. O cadete, que é o aluno oficial, ele excepcionalmente frequenta o ciclo de oficiais. Entendeu? Então, nenhum aluno pertence a nenhum círculo. Eles ou frequentam ou têm acesso a reuniões, tá? Lembrando que o aluno de cabo e soldado, ele frequenta o círculo de cabo e soldado, e os alunos de sargento, eles apenas participam, têm acesso ao círculo. Beleza? Tem essa diferença aí. Então, os alunos do curso de formação de sargento frequentam o círculo de cabo e soldado? Não, olha só, cara, isso aqui tão de brincadeira, né? Vamos lá. Cadê a galera do chat aí? Eu falo que essas provas, elas são de psicotécnica. O que vocês acham? Essa questão aí tá certo ou errado? O aluno do curso de formação de sargento, o aluno sempre ele frequenta um círculo de quê? Acima dele, pessoal.
que é para ele já ir se acostumando onde ele vai chegar. Então, se o cara está num curso de sargento, ele vai frequentar o ciclo de sargento. Pô. Então isso aqui está errado. Beleza? E lembrando que o aluno de sargento, ele nem frequenta, né? O aluno do curso de sargento, ele tem acesso, não é isso? Ao curso, ao ciclo de, excepcionalmente ao ciclo de subtenentes e sargento. Beleza? E aqui ele falou, o aluno do curso de cabo frequenta o ciclo de subtenentes e sargentos. Não tem sentido nenhum isso aqui. O aluno do curso de cabo, aí sim, ele frequenta o ciclo de cabo e soldado. Tá errado. Vamos lá. Olha aqui, ó. O cadete pertence ao círculo de praças especiais. Aí vamos lá. Nós não comentamos sobre isso aqui. Isso aqui é interessante, olha só. Perceba isso aqui, pessoal. Olha como isso aqui é interessante. Porque isso aqui está errado. A forma que colocaram aqui está errada. Veja bem. O coronel, o círculo está aqui. Ó. O capitão, o círculo está aqui nessa coluna. Ó. O tenente, o círculo está aqui. Aí quando foram falar do cadete e do aspirante, colocaram o círculo aqui. Ó. Aí o cara confunde com um conjunto de círculo. O círculo de coronel é isso aqui, ó. Não é esse genérico, é isso aqui, ó. É separado, é esse e esse outro aqui, ó. São os 3 círculos. Então vamos lá. Qual é o círculo do aspirante? É o círculo de praças especiais. Qual é o círculo do cadete? É o círculo de praças especiais. Beleza? Entenderam? Então, o aspirante pertence ao círculo de praças especiais. O cadete pertence ao círculo de praças especiais. Tranquilo? Agora, o coronel ele pertence ao círculo de oficiais superiores. E de maneira genérica, pode-se dizer que ele pertence ao círculo de oficiais. Mas o que é usado, pessoal, é isso aqui, ó, o mais específico, tá? É isso que você tem que estar pronto, ó. Um coronel é o círculo de oficiais superiores. O capitão é o círculo de oficiais intermediários. Na hora da prova, não vai falar assim, ó, o capitão pertence ao círculo de oficiais. Se falar o capitão pertence ao círculo de oficiais, tá certo. Mas isso daqui é um termo genérico. Porque o específico é isso aqui, ó. Círculo de oficiais intermediários. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. O sargento, ele pertence ao círculo de subtenente e sargento. Professor, o sargento pertence ao círculo das praças? Sim. Porque o círculo das praças engloba tudo isso aqui, ó. Entendeu? O círculo das praças engloba tudo isso aqui. Então, por exemplo, qual é o círculo que pertence aqui, ó? Qual é o círculo que o aluno está? O aluno, você pode dizer para ele que o aluno está dentro do círculo das praças, porque é um círculo genérico. Mas na hora da sua prova não vai cair o genérico, vai cair o específico. Então você tem que entender bem isso. Aí aqui, ó. O cadete pertence ao ciclo de praças especiais? Certo ou errado? Certo, né? Ele pertence ao círculo de praças especiais. Beleza? Então não confunda. Ó, o aspirante oficial, professor, o aspirante oficial no quartel ele é chamado de tenente até, né? A tropa chama ele de tenente. De maneira errada, né, pessoal? O pessoal sempre o aspirante já é chamado logo de tenente. Tenente! Mas qual é o posto dele lá? Ele é aspirante oficial, não é tenente, né? E ele pertence a que círculo? Ao das praças especiais. Beleza? Ele pertence ao círculo das praças especiais. Beleza. Então, voltando aqui, ó. O cadete e o aspirante oficial pertencem ao círculo das praças especiais. Sendo que o cadete, pessoal, ele pode, excepcionalmente ou em reuniões, ter acesso ao círculo de oficiais. E aí aqui ele botou de maneira genérica, ou seja, o ciclo de oficiais ele tem o ciclo de oficiais superiores, o ciclo de oficiais subalterno, o ciclo de oficiais intermediário. Ele pode participar de todos esses ciclos de oficiais aí. Beleza? Então aqui está correto.
Beleza, olha só. Posto e graduação. Nós já vimos que posto está relacionado aos oficiais. Ó. É o grau hierárquico dos oficiais. Por exemplo, eu sou o primeiro tenente do exército, né? Embora da reserva, eu sou o primeiro tenente. Então o que eu tenho é um posto. Não é isso? Eu tenho uma carta patente, eu tenho um posto. Eu não tenho uma reservista, eu tenho uma carta patente. Porque o oficial tem posto. As praças têm o quê? Tem graduação. Certo? Então, por exemplo, do soldado até o subtenente é graduação. Ok? E quem é que confere o grau hierárquico para o oficial? O oficial, pessoal, é o governador do estado. Presta atenção. O grau do oficial, o grau hierárquico do oficial, ele é conferido pelo governador. Certo? O grau, aqui ó, o posto, ele é conferido pelo governador. A graduação das praças, soldado, cabo, sargento, subtenente, né, é o grau hierárquico das praças e ele é conferido por quem? Pelo comandante-geral da PM. Então presta atenção para a diferença. A graduação ela é conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar. Não é pelo governador. O governador ele confere a dos oficiais, aos postos, certo? As praças é conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar. Beleza? Ó, o aspirante oficial e o cadete, eles são chamados de praças especiais. Beleza? Agora olha só, fica ligado isso aqui, ó. Todos os postos de graduação é acrescida a designação do respectivo quadro. Então, os militares, eles dentro da organização, eles são distribuídos em quadros. Por exemplo, não tem os músicos, pertence ao quadro dos músicos. Não tem o militar da saúde, ele vai pertencer ao quadro da saúde. Então, olha só, você não pode escrever Capitão João. Não, você tem que falar capitão, falar qual é o quadro que ele pertence e o nome dele. Então, olha o que está escrito aqui, ó. A todos os postos, ou seja, a todos os oficiais e às praças, na hora da designação tem que ser acrescido o quê? O respectivo quadro. Então não se fala Capitão João, se fala Capitão, aí o quadro QOPM João. Beleza? Fala-se sempre o quadro dele. Pessoal, essa é uma aula que ela é uma aula um pouco maçante. Você precisa depois assisti-la novamente, beleza? Porque você precisa memorizar todos esses passos. Você precisa entender e depois memorizar. Ler, reler, fazer as questões. Olha só, os graus hierárquicos, inicial e final, dos diversos quadros e qualificações serão fixados em lei específica. Então, esses quadros e esses graus não tem que ir ali da cabeça do comandante, não. Tem que ter uma lei dividindo esses graus, né? E também dividindo ali as qualificações, os quadros, tudo tem que estar em lei. Beleza? Temos mais 15 minutos aí com essa live aqui antes que caia do Google Meet. Se a gente não terminar antes, eu mando um novo link. Vamos lá. Olha só. Sempre que o militar da reserva remunerada. Então, olha só. O militar tá lá. Subtenentezão, 30 anos de serviço. Fui para a reserva. Deixou de ser militar? Não. Ele é subtenente. Subtenente da Polícia Militar.
Mas olha só, sempre que esse militar que está na reserva fizer o uso da sua graduação, no caso do subtenente, ou se for um capitão, um tenente da reserva, ele fizer o uso do seu posto, ele sempre vai ter que mencionar a situação dele. Então, aquela carteirada, se a pessoa for lá se apresentar, eu sou primeiro tenente da PM, ele vai ter que falar o seguinte: sou primeiro tenente R1 da reserva. Sou primeiro tenente da reserva remunerada. Sou primeiro tenente reformado. Ele tem que informar a situação dele. Se ele for fazer um documento, ele vai informar no documento. Certo? Eu, por exemplo, sou o Zian Pinto, primeiro tenente R1 do Exército. Certo? Então eu tenho que informar que eu sou da reserva. É obrigatório. E aqui está escrito isso. Ó. Sempre que o militar da reserva ou reformado fizer um uso do seu posto, da sua graduação, ele deve mencionar a situação dele, como reserva ou como reformado. Ele tem que informar. Beleza? Precedência hierárquica. Pessoal, precedência hierárquica. Olha só, a precedência, nós estamos falando de graus, né? A precedência ela é determinada pelo posto de graduação. Primeiramente é o posto de graduação. Quem é que manda mais? Quem é que tem precedência sobre o outro? É quem tem um posto maior. O capitão tem precedência sobre o tenente. Certo? A precedência ela vem primeiramente por quem? Pelo posto e graduação. Primeira precedência por isso, ou seja, um subtenente tem precedência sobre o terceiro sargento. Então a precedência é regulada pelo posto e graduação. É só por isso? Não, porque veja bem, imagine que tenha 2 capitães numa operação. Quem é que vai ter precedência sobre o outro? O primeiro critério de precedência é o posto. Mas eles são capitães, estão no mesmo posto. E agora? Quem é que tem precedência? Aí o segundo critério é a antiguidade. Certo? O segundo critério é a antiguidade. Então, olha só. A precedência o Joab falou, tempo de casa. Joab, cuidado só com a questão de tempo de casa. Por quê? Presta atenção. Se uma pessoa tem 30 anos de serviço e a outra tem 20 anos de serviço e os dois são capitães, não quer dizer que quem tem 30 anos de serviço é mais antigo. Como assim, professor? Porque tu imagina o seguinte, eu cheguei na tropa com 22 anos, eu acho. Né? Eu me tornei segundo tenente ali com 22 anos. 22 anos. Aí digamos que eu fiquei 1 ano e meio ali como segundo tenente. 1 ano e meio. Aí, quando estava faltando ali 1 mês para eu sair primeiro tenente, ainda como segundo tenente, um subtenente saiu segundo tenente. E um subtenente, ele está no final da carreira dele. Digamos, ele tem 30 anos de serviço. E eu tinha poucos. Mas quem era o mais antigo? É um segundo tenente que tem 1 ano de segundo tenente, ou é um segundo tenente que entrou agora como segundo tenente há 1 mês? Mesmo que tenha 30 anos de serviço, entendeu? Então, veja bem, a antiguidade é quem tem mais tempo de serviço naquele posto ou naquela graduação, beleza? Não é só o tempo de casa, é o tempo de serviço naquele posto ou naquela graduação. Beleza, vamos lá aqui, ó. A precedência. Então, a precedência é primeiro pelo posto ou graduação e segundo pela antiguidade. Pessoal, agora olha só aqui, ó. Existe situação que é o salvo aqui, ó. Salvo quando houver precedência funcional. O que é isso aqui? Precedência funcional. É o seguinte, olha só. Imagine que você está trabalhando no hospital militar. Aí você é um primeiro tenente. Só que lá tem um primeiro tenente médico.
E aí, na norma da polícia, diz o seguinte, ó, lá no hospital, quem manda é o primeiro tenente-chefe do setor médico. Então, nesse caso, tá os dois primeiros tenentes ali, mas quem vai ter precedência ali no hospital? Quem vai ter precedência é o médico. Por quê? Porque a lei diz, olha, nesse ambiente de saúde, a palavra que vai valer é a dele, é a precedência funcional. Entendeu? É a precedência funcional. Então veja que o critério aqui foi um critério funcional. Isso daí, quando é que vai acontecer? Quando tiver escrito na lei, cara. Se não tiver escrito na lei esse caso, não vai existir assim. Beleza? Vamos para as questões. Olha só essa questão aqui. À luz do Estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Situação hipotética. Um soldado João ingressou na polícia em 2010 e o soldado Pedro em 2011. Após fazer o curso de cabo em 2011, João obteve a última classificação. Pedro fez o referido curso em 2015, obtendo a primeira colocação. Posteriormente, ambos foram promovidos a cabo na mesma data. Olha só, os dois foram promovidos a cabo na mesma data. Nesse caso, veja bem, se os dois foram cabo na mesma data, a gente não vai falar aqui no critério de quem está mais tempo como cabo. Concorda? Porque eles foram promovidos na mesma data. E aí, quem é o mais antigo? Porque o critério de posto e graduação, eles estão na mesma graduação. Então, olha só. Eles estão na mesma graduação. Os dois são cabos agora. Foram promovidos a cabo. Beleza? São promovidos a cabo. Eles estão na mesma graduação. Deixa eu só atender o telefone desse professor. Professor, eu estou no meio de uma aula. Depois te ligo de volta. Um abraço. Então é o seguinte. Imagina que você tem ali... Você tem, voltando aqui, me perdi. Você tem os dois foram promovidos na mesma data. Pessoal, se eles foram promovidos na mesma data, eu não posso falar agora que um é mais antigo que o outro, baseado no tempo como cabo. Aí nós vamos usar outros critérios. Aí o que ele fala assim, ó, nessa assertiva aqui, João terá precedência em relação a Pedro, por efeito da antiguidade, tendo ambos precedência sobre os cabos da inatividade. Então a primeira coisa, ele está falando o seguinte, ó, quem é mais antigo, pessoal? É quem está na atividade ou quem está na inatividade? Vamos primeiro começar por aí. Quem está na atividade, pessoal. Eu sou primeiro tenente da reserva. Se tem um primeiro tenente na ativa, ele tem precedência. Então, essa questão, ela falou assim, ó, os dois têm precedência sobre cabos na inatividade. Essa parte aqui está certa. Agora vamos à primeira parte. João tem precedência sobre Pedro? E aí, galera do chat? Lembrando que o primeiro critério seria quem tem mais antiguidade como cabo. Mas como os dois foram promovidos juntos, e aí? Né? Agora nós vamos falar de quê? De tempo de serviço. Vocês estão entendendo? Então você vai baixando os critérios. Beleza? Então, lembrando, se o João fosse cabo pelo menos um dia antes, ele já seria que teria precedência. Porque ele seria mais antigo dentro da graduação dele. Mas como ele falou que os dois foram na mesma data, é aquele caso onde o edital vem com o nome de todo mundo na lista. Então todo mundo é promovido no mesmo dia. E aí tem que usar outros critérios. E aí no caso você vem ali para o tempo de serviço. Beleza? Tranquilo? Professor, mas o curso de formação deles foi em ano diferente. Não importa o curso de formação, o importa é o quê? É a promoção. Entendeu?
Às vezes o cara fez o curso de formação, demorou 4 anos para ser promovido. Eles foram promovidos juntos. Se eles foram promovidos juntos, não é quando fizeram o curso, é a data da promoção que vale. Eles estão, esse critério não serve, aí vai usar o tempo de serviço. Então, nesse caso, João tem precedência. Beleza? Alguém ficou com dúvida? Mais uma questão para a gente encerrar nosso encontro de hoje, pessoal. Olha só. Bora ligar o microfone aí que eu quero participação de vocês aí pra gente encerrar esse nosso encontro. Hierarquia e disciplina são as bases institucionais da polícia? Certo ou errado? Certo. A autoridade e a responsabilidade cresce com o grau hierárquico? Certo ou errado? Então o item 1 está correto, não é isso? Vamos lá, item 2. O aspirante oficial e o aluno de oficial, ou seja, o cadete. Olha só, é porque aqui ó, nós estamos falando do Corpo de Bombeiro de Pernambuco, tá? Mas a regra é a mesma, viu, pessoal? O aspirante oficial e o cadete são denominados praças especiais? Certo. Item 2, certo. Vamos lá. Sempre que o policial militar da reserva remunerado fizer uso do posto de graduação, ele deverá fazê-lo mencionando essa situação? Certo. Aqui, ó. Em igualdade de posto de graduação, olha só. Em igualdade de posto de graduação, em igualdade, os policiais militares da inatividade têm precedência sobre os da atividade? Não. Não tem sentido, né? O militar, ele tá de serviço ali, fardado, pessoal. O outro tá à paisana. Os dois estão no mesmo grau ali, ó. Só que o que existe é o quê? Uma precedência. Olha só. É apenas uma precedência. O primeiro tenente da ativa, ele é igual ao primeiro tenente da reserva, tá? Não te faz de doido de querer desobedecer ou desacatar um militar mais antigo que você, que está na reserva. O que você tem na ativa é precedência. Beleza? Então, aqui está errado só o item 4, não é isso? Gabarito, letra D. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, com isso nós vamos encerrar esse nosso encontro.